Eu, orando ao Senhor, perguntando, Senhor, o que eu devo compartilhar nessa conferência? E finalmente, no período da manhã, logo antes das ordenações, pastor André Galini e pastor Gustavo Paiva, veio ao meu coração a plena convicção de falar sobre gratidão. Tentei fugir disso ao máximo, mas eu acabei me rendendo e vou obedecer ao Senhor, porque com certeza é essa a palavra que Ele tem para nós neste momento. Amém? E não precisava mais, onde está o pastor Pavão? Não precisava mais de confirmação, mas logo que ele veio me entregar a palavra, o que ele pediu que fizéssemos? O que ele pediu? Que agradecêssemos a Deus. E é o que eu quero relembrar você. Eu já preguei sobre gratidão algumas vezes, várias. Eu tenho aprendido com homens de Deus, como por exemplo o pastor Aloísio, que o maior valor nutritivo da palavra de Deus é quando nós ruminamos a palavra. Diga, ruminação. Nós sabemos que os animais ruminantes, como o boi e a vaca, por exemplo, eles comem capim o dia inteiro e no transcorrer da noite eles regurgitam, devolvem o capim do estômago para a boca e ficam mascando a noite inteira. É da ruminação que nós mais extraímos o alimento da palavra de Deus. Por isso, o salmista, no Salmo 1, ele fala a esse respeito dizendo assim: bem-aventurado é o homem que não dá ouvido ao conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Diga, medita de dia e de noite. E eu quero falar sobre gratidão, porque nos últimos meses, nos últimos bons meses, um sentimento que tem dominado o meu coração é o sentimento de gratidão a Deus e também de gratidão aos homens. E eu tenho o Espírito Santo como minha testemunha de que o que eu estou falando é a plena, total e restrita verdade do que eu tenho sentido e tenho sido possuído tantas vezes no meu coração a ponto de me quebrantar em meio a lágrimas de gratidão ao Pai. Gratidão a Ele por tudo quanto Ele fez, está fazendo e ainda vai fazer por nós, acima de tudo, pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz, em que o seu Filho tomou o meu e o seu lugar. Mas gratidão também pelas bênçãos cotidianas, pelo suprimento das nossas necessidades, pelas curas, pelas libertações e pelos milagres que Ele tem operado em nossas vidas. Quem está comigo, diga amém. Você já parou para pensar o porquê de Deus se importar tanto com a nossa gratidão, com a gratidão dos seus filhos? Deus se importa com a minha e com a sua gratidão, porque gratidão muda as nossas atitudes diante da vida. Gratidão gera contentamento. Diga para quem está do seu lado, gratidão muda as nossas atitudes diante da vida. Ótimo com as luzes. Diga, gratidão gera contentamento. Se tem algo que eu e você precisamos, é viver uma vida cheia de contentamento. Contentamento é felicidade, contentamento é alegria. Uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, é uma pessoa bem disposta, é uma pessoa animada, ativada, despertada. É uma pessoa cheia de encargo, de paixão, de alegria, de disposição, até mesmo a se esmurrar sempre que necessário. Gratidão é algo que muito interessa a Deus, porque Ele nos ama, e o que Ele mais quer é que nós, possuídos de um coração agradecido a Ele, sejamos alvo de toda sorte de bênçãos e desfrutemos do melhor que Ele tem para as nossas vidas. A gratidão nos imuniza
contra o descontentamento e a murmuração. Diga para quem está do seu lado, se você quer estar imune, vacinado, diga para o seu irmão. Contra o descontentamento e a murmuração, seja agradecido. Cerca de 3 milhões de hebreus saíram da escravidão de 40 anos do Egito, sob debaixo do governo opressor de Faraó. De 20 anos acima, compondo o exército da nação de Israel, havia um pouco mais de 600 mil homens. A Bíblia diz que essa geração de 20 anos acima, que contava o exército do povo de Deus, na travessia de 40 anos de deserto, desses 600 e poucos mil homens, apenas 2, diga comigo por favor, apenas 2 adentraram a cidade, a terra prometida, Canaã, da qual Deus disse, iria despojar os povos inimigos de Israel e dar o domínio daquela terra. Ei, deixe-me dizer uma coisa para você. Existem promessas de Deus para a sua vida. Existem propostas de Deus. Os planos de Deus para com a sua vida são planos de paz e de prosperidade. A vontade de Deus é que você desfrute de saúde e de alegria. O propósito de Deus é que a sua mesa sempre esteja farta. O desejo de Deus é que a sua despensa esteja sempre abastecida. O propósito de Deus é que o seu casamento seja um casamento cheio de harmonia e de paz. A disposição de Deus é que os seus filhos desfrutem do melhor desta terra. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, não obstante, já que, como dizia a minha professora de português, chamada Desirê, se houver murmuração, os planos de Deus são frustrados na sua vida. E o melhor que Deus tem para você, você não desfruta. Ei, Deus é fiel. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, a Bíblia diz, se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Ei, acerca da fidelidade de Deus, a Bíblia também diz, e a Bíblia quer dizer exatamente o que ela diz, Números capítulo 23 e versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura Deus diria e não faria, falaria e não confirmaria. Ouça-me, o que Deus tem prometido para você, Ele é fiel para cumprir. O desejo do coração do Pai, porque Ele te ama, é te oferecer prosperidade em todos os sentidos, mas é necessário contentamento. Porque, como dizia minha mãe na fé, um coração triste não habita Cristo, isto é, um coração de um cristão triste é um coração onde o Espírito de Deus não tem liberdade de fluir e de atrair a toda sorte de bênçãos. A tristeza anda junto com o descontentamento, e a maneira de vencermos a tristeza e o descontentamento é sermos agradecidos. A Bíblia, do início ao fim, ela nos manda ser gratos. Ela nos manda ser agradecidos. Os salmistas fizeram salmos de gratidão. E eu quero mostrar para você, em poucos minutos, os benefícios da gratidão. Eu estou muito agradecido a Deus por estarmos juntos aqui este dia. Eu estou muito agradecido a Deus, porque Ele tem nos levado a essa frutificação, que, como disse o pastor Aloysio, eu acho que ele estava me testando e me checando, nas nossas 3 últimas reuniões de discipulado em Goiânia, que se sucederam nesse semestre. Ele me perguntou, Dênio, explica, o que aconteceu? Vocês saíram de 1.088 irmãos, jovens e adultos, e hoje são mais de 2.600. 72%, 68% a 72% de crescimento em menos de um ano. Me explica isso. Dênio, me explica isso. Vocês eram, em dezembro do ano passado, no início deste ano,
vocês eram 590 crianças, e agora vocês são 1.660 crianças. Me explica isso. Dênio, me explica isso. Vocês eram 19 igrejas em dezembro do ano passado, e antes de chegar em dezembro, você está dizendo que vocês já são 42 igrejas. Me explica isso. E toda vez que ele me punha na parede, e eu não sabia que ele estava me testando, para checar se eu estava com a motivação errada, achando que era mérito meu e seu, graças a Deus, todas as vezes eu disse: pastor, eu não sei explicar. E se eu tiver que dizer alguma coisa, o que eu posso dizer é que a unção que está sobre ti, pastor, que vem do trono do Pai, que está sobre a nossa equipe aqui, ela tem fluído na minha vida e tem fluído na minha equipe, e eu sou agradecido a Deus, porque eu conto com homens e mulheres abnegados, resignados, resolutos, apaixonados, valentes, perseverantes, denodados, que têm sacrificado as suas vidas em prol da edificação do reino de Deus. Quando somos agradecidos, e essa gratidão deve começar no amanhecer do dia, logo que abrimos os olhos, já devemos começar o dia dizendo: bom dia, papai, bom dia, Jesus. Sexto capítulo eu falo sobre isso, no livro Intimidade, dessa conferência. Bom dia, Espírito Santo. E logo a seguir agradecer. Obrigado, Senhor, porque eu sou o teu tabernáculo. Eu sou a tua morada, eu sou o teu templo. Eu e o Senhor somos um, porque a tua palavra diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, que aquele que se une ao Senhor, faz-se um só espírito com ele. Suponha que esse é o seu espírito regenerado, nascido de novo, e a minha outra mão é o Espírito de Deus. O dia que a voz de Cristo ecoou nas entranhas do teu coração e levou você ao arrependimento e à conversão a Cristo, o teu espírito nasceu de novo, e o Espírito Santo veio morar no teu espírito, e o teu espírito e o Espírito Santo se tornaram um. Sim, ó. E quando Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, versículos 31 a 39, acerca da vitória de todo cristão, ele está dizendo que nada pode separar você do amor de Deus. O amor de Deus se personificou na pessoa de Jesus Cristo. O amor de Deus tem um nome. O amor de Deus é o Espírito Santo que mora dentro de você. Nada, disse Paulo, pode te separar do amor de Deus. Diga para quem está do seu lado: sejamos mais agradecidos a Deus pela salvação e por tudo que Ele tem feito por nós, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Olha só o que Paulo disse acerca disso, de que nada pode nos separar do amor de Deus. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, porventura ele não nos dará todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Você é escolhido de Deus. Você é escolhido de Deus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Antes é Cristo que morreu e ressuscitou, está sentado à destra de Deus e intercede por nós. Diga aleluias. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, Senhor, por amor de ti fomos entregues à morte todo dia.
fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas, eu digo e você repete, medite, em todas estas coisas, que coisas? Diga comigo, por favor, na tribulação, ou na angústia, ou na perseguição, medite, ou na fome, ou na nudez, ou no perigo, ou na espada, ou na morte. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Continua Paulo dizendo, pelo que eu estou certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade nos poderá separar do amor de Deus. Deus. Diga para quem está do seu lado, seja mais agradecido. Por quê? Quero fechar. Primeiro, porque a gratidão, além de tudo que eu já falei, mamãe, ela atrai o milagre da multiplicação. Pega o pouco que temos e multiplica. 2 peixes e 5 pães para alimentar quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mateus capítulo 14, 15 a seguir, narra esse evento. 7 pães, não é isso, pastor Antônio? Da igreja Gerar Vidas, e uns poucos peixinhos. Agora nessa segunda multiplicação, para alimentar quase 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, pastor Flávio, irmão Admir. Jesus não faz uma oração poderosa, ordenando milagre. João capítulo 6, versículo 11, projete por favor. João capítulo 6, versículo 11, eu quero que todos leiam. Evangelho de João capítulo 6, versículo 11. Olha só a oração que Jesus fez. Se eu estivesse lá, com certeza eu ia pular, que nem pulei aqui, saltar, gritar, falar em línguas e dizer: aconteça o milagre da multiplicação, 2 peixes e 5 pães, virem 1.000, 10.000 para alimentar esse povo. Jesus não fez nada disso, olha o que ele fez. Leiam, por favor, 1, 2, 3 já. Qual foi a única coisa que Jesus fez? Deu graças. Ei, quando você receber seu salário, seja muito ou seja pouco, dê graças. Quando Deus te der uma pessoa para você cuidar, uma célula ou uma pessoa, dê graças por isso. Quando Deus te abrir uma porta de emprego, não importa onde, dê graças. Dê graças por tudo. Porque quando nós damos graças pelo pouco, ocorre o milagre da multiplicação. Sabe por quê? Porque Deus é multiplicador, Ele é provedor, Ele é generoso, Ele é milagroso. Provérbios capítulo 15, versículo 16, confirma isso. Melhor é o pouco com o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. O pouco com Deus vale muito. Diga para quem está do seu lado, o pouco com Deus vale muito. Além destas vantagens e benefícios da gratidão, vai mais uma. Diga, gratidão gera vida, ressurreição. Quando somos agradecidos, a morte é destruída, a vida de Deus entra. Jesus deixou passar propositadamente 4 dias para chegar na aldeia de Betânia, que ficava a cerca de 3 quilômetros de distância de Jerusalém. E quando ele chega lá, na entrada da aldeia, que tinha talvez 3.000 moradores, ou menos do que isso, Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, o senhor demorou demais.
Agora não tem mais o que ser feito. O tempo se foi. Estamos diante de uma situação insolúvel, impossível. O Espírito de Deus me testifica que tem irmãos e irmãs aqui nesta tarde, dizendo assim: o meu caso não tem solução, o tempo já se foi, os anos já se passaram, não há mais o que ser feito. O Senhor me autoriza a te dizer: se tu creres, verás a glória de Deus. Foi exatamente isso o que Jesus disse para Marta: Marta, se tu creres, verás a glória de Deus. Ok, Senhor, mas já se passaram 4 dias, quando Jesus chega diante do sepulcro de Lázaro. Lázaro fora sepultado numa caverna, havia sido colocada uma porta na caverna, e Jesus manda que os judeus ali, fazendo parte desse tempo de treva, tristeza, angústia, desolação, abatimento, luto na vida de Marta e Maria, irmãs do defunto, Jesus disse: removam a pedra. Removeram a pedra. Para que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas, precisamos remover a pedra. A pedra pode ser o medo. E há medo onde não há amor de Deus. A pedra pode ser a dúvida. A pedra pode ser a incredulidade. A pedra pode ser o achômetro de pensarmos que é pelos nossos méritos e não pelos méritos de Cristo. Há tantos tipos de pedra. E quando removeram a pedra, a Bíblia diz, João capítulo 11, versículos 39 a 43. Jesus se coloca diante do sepulcro, a pedra está removida, e Jesus ergue os olhos aos céus e diz assim: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que tu sempre me ouves, mas eu digo isto para que todos quantos estão ao redor creiam que foste tu quem me enviastes. Jesus novamente não faz uma oração ordenando que o defunto salte do sepulcro. Jesus simplesmente dá graças a Deus, dizendo: eu sei que o Senhor sempre me ouve. Diga para quem está do seu lado: a gratidão gera contentamento, nos livra da murmuração, atrai o milagre da multiplicação sobre o pouco que temos e gera ressurreição. Que área da sua vida está havendo necessidade de ressurreição? É no seu casamento? Já não há mais paixão, fervor, já não há mais alegria na vida a dois, conjugal? Seja agradecido pelo seu cônjuge. É na sua família? A sua família não vive em unidade? Existe descontentamento, contenda, discórdia, desavença, mau humor. Existe mal-estar dentro da sua casa? Seja agradecido pela sua família. No seu local de trabalho, você se sente oprimido, oprimida? Você vai trabalhar, mas é como se você estivesse indo para a morte. Seja agradecido, agradecida pela empresa, pelo local de trabalho onde Deus te colocou para ser luz e sal. Amém, irmãos? Jesus deu graças e o milagre da ressurreição aconteceu. Um outro benefício da gratidão. E eu vou caminhar para o encerramento, porque nós vamos fazer uma oração de gratidão daqui a pouco, que vai atrair a glória de Deus ainda mais a este lugar. A gratidão nos protege. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. De 20 anos acima, como disse no início, um pouquinho mais, 603.750, se não me falha a memória, 603.750 hebreus, 20 anos acima, saíram do Egito depois de 400 anos de escravidão. E na travessia do deserto, murmuravam,
Pastor, o que é murmurar? Você sabe. Murmurar é reclamar, replicar, resmungar, difamar, falar mal baixinho. Diga para o seu vizinho, livre-se da reclamação. Quando nós reclamamos de alguém ou de uma situação, por mais razão que tenhamos, isso não agrada a Deus. Cheira mal às suas narinas e atrai morte. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Desses, se é que eu não estou enganado, 603.750, apenas Josué e Calebe adentraram a terra prometida, depois de 40 anos de travessia. Então posso concluir, para ir para o último benefício da gratidão, te dizendo o seguinte: gratidão protege. Quando a Bíblia diz no Salmo 91, verso 1, atente-se que eu estou caminhando para a conclusão. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus onipotente descansará. Verso 7, 1000 demônios cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e ele não será atingido. Esse texto bíblico, de fato, se cumpre na vida de quem é agradecido. E quem é agradecido não é murmurador, reclamador. Quando a Bíblia diz no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na nossa tribulação, a Bíblia está se referindo a Deus como esse refúgio e fortaleza, naquele que não murmura, porque a murmuração atrai morte, e onde há morte, vem a escassez, vem a miséria, vem a doença, vem a contenda, vem a falta de paz, vem a mediocridade, vem a dúvida, vem o medo, vem a incredulidade e vem toda sorte de males possíveis e imagináveis. Diga uau! Porém, a gratidão gera contentamento e nos livra da morte, nos livra da destruição. Quando você vai tomar um prato, uma comida, uma refeição, você se lembra de, antes de comer, agradecer? Os nossos alimentos estão contaminados com agrotóxicos, com hormônios, com tantas coisas destrutivas. Mas eu creio piamente que quando nós damos graças ao comer, toda toxina, todo veneno, por excesso de agrotóxicos, por excesso de hormônios nas carnes e agrotóxicos nos legumes, nas verduras, enfim, e toda possível bactéria, toxina bacteriana que está naquele alimento e que vai nos intoxicar e nos gerar uma gastroenterite, vai ser anulado e nós vamos comer e vamos beber e vamos ficar cheios de saúde. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, quer façais alguma outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós fazemos para a glória de Deus de fato, quando nós fazemos cheios de gratidão. Gratidão nas emoções, gratidão nos desejos do coração, gratidão na mente, gratidão nos lábios, gratidão nas atitudes, gratidão a Deus e gratidão aos homens. E por último, Jesus disse lá em Marcos 16, 18, em meu nome, dentre outras coisas ele disse, se comerem, beberem alguma coisa mortífera, diga, não lhes fará dano algum. E por último, e agora eu sei que eu vou te gerar um certo desconforto, mas eu preciso dizer, gratidão a Deus por todos os homens. Gratidão a Deus por todos os homens. Quando eu digo todos os homens, eu me refiro não aos homens bons simplesmente. Eu me refiro aos homens bons e maus. Quando eu digo gratidão a Deus por todos os homens, e eu vou provar biblicamente, eu sou bibliocêntrico, e não pode ser diferente.
Quando eu digo gratidão a todos os homens, eu me refiro gratidão às pessoas que te fazem bem e também às pessoas que te fazem mal, às pessoas que te amam e também às pessoas que te odeiam, às pessoas que te abençoam e também às pessoas que te amaldiçoam, às pessoas que são honestas com você e também às pessoas que são desonestas com você, às pessoas que oram por você e também às pessoas que te espraguejam, que te difamam, que te caluniam, as pessoas que são fiéis a você e também as pessoas que te são desleais, pessoas inimigas, algozes, detratores, inimigos da sua vida. Sabe por quê? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. E amar quem nos ama é fácil, queridos. Não há galardão algum nisso. Fazer bem a quem nos faz mal, que demais fazemos nisso? Muito. Fazer bem a quem nos faz bem é fácil. Mas fazer bem, eu estou concluindo. Eu acho que eu nunca ouvi um ar tão fraco como esse. Eu estou concluindo. Obrigado pelo seu ar. Pau vai quebrar aqui, já já. Vamos fazer a oração mais poderosa aqui hoje. Pelo Brasil. Eu vou concluir falando disso. E estou caminhando para a conclusão. Gratidão a Deus, inclusive aos nossos dirigentes, cuja mídia está mostrando à torta e à direito as suas injustiças, impiedades, transgressões, corrupções, maldades, desonestidades. Por quê, pastor? Porque Deus ama o homem, Deus ama o pecador, Deus ama o bom, Deus ama o mal, Deus ama o justo, Deus ama o ímpio, Deus ama o espiritual, Deus ama o carnal, Deus ama as pessoas convertidas a Cristo e Deus ama as pessoas que são inimigas de Cristo. E a Bíblia manda que eu e você façamos o mesmo. Olha só o que Jesus diz e eu bato o martelo. Mateus capítulo 5, versículos 42 a 48. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Jesus está relembrando aos judeus, aos seus discípulos e a todos que o ouviam naquela oportunidade o seguinte: a lei manda espezinhar, maltratar, oprimir, matar, assassinar os maus, os réprobras, os inimigos. Mas eu, porém, verso 43 a 48, eu, porém, vos digo, disse Jesus. Sabe qual é o meu desejo aqui agora? Que Deus encontre lugar no meu e no seu coração, para poder gerar uma medida de amor, tal qual nós nunca experimentamos às pessoas que nos perseguem e que nos querem mal. Por quê, pastor? Dentre outras razões, porque a igreja só frutifica de fato e prevalece quando ela é perseguida. Quando lá no seu trabalho todos te aplaudem, tem alguma coisa errada. Quando lá na sua vizinhança, de tempos em tempos, de vez em quando ninguém se levanta contra você, desculpe te dar o diagnóstico clínico e espiritual. A sua vida não está cheia da glória, do fogo, da unção, da virtude, do poder, do Espírito de Deus. Mas quando você é um crente que vive transbordando da presença de Deus, cheio da sua glória, do seu fogo, cheio da graça, as pessoas vão começar a te apedrejar, porque a árvore que dá fruto, ela é apedrejada. Imagine um pé de manga e lá na rua as crianças passam e vêm do lado de dentro daquele muro ou daquela cerca um pé de manga superlotado de mangas rechuchudas, mangas gordas, mangas maduras, mangas deliciosas à vista. As crianças vão começar a pegar pedras no chão e vão tacar naquele pé, vão pegar pedaços de pau e vão sacudir, porque elas vão fazer de tudo para colher aquelas mangas. E se elas não conseguirem, elas vão pedir ajuda, elas vão subir no pé de manga e elas vão arrancar as mangas. Assim é a vida do crente, cheia do fruto do Espírito. Haverá perseguição. Jesus, o Espírito de Deus, Paulo diz assim para Timóteo, e eu finalizo:
1 Timóteo 2, 1 a 5. Exorto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos governantes, pelos reis, podemos aplicar governantes, e por todos os que estão em eminência, em excelência, em destaque, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, com toda honestidade e piedade. Eu vou fazer uma pergunta tola a você. É tola. Eu sei a resposta de todos vocês, mas permitam-me ser tolo. Quem aqui quer ter uma vida quieta e sossegada, com toda honestidade e piedade? Quem quer viver numa cidade, num estado, num país, onde haja justiça, prosperidade, recursos, abastança, profusão, direitos? Quem gostaria de viver numa sociedade como essa? Levante a mão, por favor. Olha o que a Bíblia manda fazer. Faça deprecações. O que é deprecar? É clamar, é suplicar, é rogar. Ilustração. Lá vem Jesus, passando pela cidade de Jericó, por se retirar dela. Bartimeu, o cego mendigo, ouviu, ele era cego, um barulho, e ele percebeu que era Jesus. Onde Jesus ia, as multidões o acompanhavam, e ele começou a deprecar, suplicar, rogar, dizendo: Jesus, filho de Davi. Eu não ouvi. Jesus, filho de Davi. Agora eu vou ouvir. Jesus, filho de Davi. Última vez. Jesus, filho de Davi. A Bíblia diz que o clamor, a súplica, o rogo, isto é, a deprecação de Bartimeu cego, chamou a atenção de Jesus. Os discípulos ficaram incomodados e tentaram contê-lo. A multidão tentou contê-lo, mas quanto mais os discípulos de Jesus e a multidão tentavam fazer Bartimeu se calar, mais ele gritava e clamava, rogava, suplicava, deprecava, dizendo: somente quem está comigo? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por favor, clame 3 vezes já. Exorto-te, pois, diante de tudo, ó Timóteo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos governantes e pelos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, com toda honestidade e piedade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem, e venham ao conhecimento da verdade, porque existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Ei, temos que ser agradecidos a Deus pela nossa presidente Dilma Rousseff, ainda que nós saibamos de tantas coisas corruptas, injustas e ímpias no PT, nos nossos governantes. A mídia no mundo inteiro está mostrando as coisas. Temos que ser agradecidos pelos governantes, agradecidos por todas as pessoas. E eu agora encerro para nós orarmos, te perguntando, querido irmão, quando você vai fazer menção do seu pai, da sua mãe, quais são as palavras que você usa para mencionar a pessoa do seu pai, de sua mãe? Talvez já tenham morrido. Quando você vai falar do seu cônjuge para alguém, quais são as pronúncias que você faz a respeito do seu cônjuge, da sua esposa, do seu marido? Ei, quando você vai fazer menção dos membros da sua célula,
das pessoas que te deu para você liderar. Quais são as palavras que você profere acerca dessas pessoas? Palavras boas, palavras más, palavras de edificação ou palavras de condenação? Quando você fala do seu discipulador, quando você faz menção da pessoa, do seu líder, do seu liderado, dos seus vizinhos, do seu patrão, dos seus amigos, dos seus inimigos, qual é a postura que você adota? De juízo, de condenação, de maldição, de destruição, ou palavras que fazem menção do poder da cruz de Cristo, que é mais do que suficiente para salvar o mais vil, o pior dos pecadores? Quando você faz menção da presidente da sua nação, quais são suas palavras? Quando você faz menção do senhor Lula, o que sai da sua boca? O que sai da minha? Deus não pode mudar a realidade dessa nação se Ele não encontrar gratidão nos nossos corações. Está escrito em Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a utiliza comerá do seu fruto. Também está escrito em Provérbios capítulo 10, versículo 20. O fruto do justo, os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos, diga tolos, por falta de entendimento, morrem. Também está escrito em Tiago, capítulo 3, 8 a 12. A língua é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos ao homem feito à imagem e semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Porventura pode uma mesma fonte de um mesmo manancial jorrar água doce, água amargosa? Porventura pode? Não! Então não convém que da minha e da sua boca saiam palavras de bênção e também de maldição. Convém que nós nos coloquemos na brecha como sacerdotes de Deus para profetizar libertação, restauração, salvação sobre a nossa nação. Deus espera de mim e de você essa atitude. Cada vez que o diabo me tentar a falar mal das autoridades, a falar mal das pessoas, cada vez que você estiver numa rodinha de irmãos ou de ímpios, e as pessoas começarem a injuriar, a condenar, a difamar, a falar mal de autoridades e de pessoas, sejamos daqueles que o Espírito Santo possa contar, e nos coloquemos na brecha, e digamos o seguinte: ei, espera só um pouquinho, deixe-me fazer uma oração. Ei, bata o martelo. O maior perseguidor da igreja dos tempos bíblicos neotestamentários matava crentes. Estava indo para Damasco, montado num cavalo. Saulo de Tarso, você sabe. Ele ia prender os crentes daquela cidade e levá-los para Jerusalém. Ele tinha uma carta assinada pelo sumo sacerdote. Mas Jesus ama até os que lhe perseguem. Uma gota de glória de Deus derrubou Saulo, caiu do animal, ficou cego. Foi para a casa de Judas, na rua direita, na cidade de Damasco. Recebeu a visita do discípulo Ananias. Com a imposição de mãos e oração, ele foi cheio do Espírito Santo, recobrou a visão e se tornou o grande apóstolo Paulo, escritor de 13 livros do Novo Testamento. Eu gostaria de saber agora, se você está disposto, nesses 2 minutos agora, a orar. Eu quero te convidar a orar pela nossa nação.
Eu quero te convidar a orar pela nossa presidente. Eu não sei se com impeachment ou sem impeachment. Orar pelos nossos dirigentes. Porque sabe quem Deus quer usar para mudar a história desta nação? Olhe para quem está do seu lado. Você, meu irmão, para ele. Coloque-se em pé, por favor. Eu vou falar já. E quando eu falar já, se de fato você entendeu a palavra, eu quero ouvir você orando. Orando pelo Brasil. Queridos, não é amaldiçoando esta terra. Não é falando mal das nossas autoridades que as coisas vão se resolver. Diga, gratidão gera contentamento, nos livra da murmuração. Diga, gratidão atrai o milagre da multiplicação. Diga, gratidão gera ressurreição. Diga, gratidão expulsa a destruição. Diga, gratidão nos protege. E gratidão nos faz cheios do Espírito Santo. Quem quer ter uma vida cheia do Espírito Santo faz assim. A Bíblia diz que quando nós somos agradecidos, dentre tantos benefícios, nós ainda recebemos o privilégio de sermos cheios do Espírito Santo. Olha só o que Paulo diz e nós vamos orar. Efésios 5:18-20. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vossos corações, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, Paulo está dizendo, não se embriaguem com vinho. Vinho são as coisas do mundo, mas sejam cheios do Espírito Santo. E aí, a partir do versículo 19 até o 20, ele descreve o que eu e você temos que fazer para sermos cheios do Espírito Santo. Ele está dizendo, pelo Espírito, vocês devem falar em línguas. Cânticos espirituais são línguas. Vocês devem salmodiar, falar, proclamar, pronunciar os salmos da Bíblia. Vocês devem dar graças por tudo. Ele termina no verso 20. Graças por tudo. Pastor, eu tenho que dar graças pelo desemprego? Não dê graças pelo desemprego. Dê graças a Deus em meio ao desemprego. Porque se você fizer isso, Ele vai te abrir uma porta de emprego. Pastor, eu tenho que dar graças porque eu estou doente? Não dê graças porque você está doente. Dê graças quando a doença te pegar. Porque se você der graças em meio à doença, o poder de Deus vai se manifestar e a doença vai sair de você. Pastor, eu tenho que dar graças porque estou sendo perseguido. Dar graças pelos meus inimigos? Não dê graças pelos seus inimigos. Dê graça em meio aos teus inimigos. Porque se você der graça em meio aos teus inimigos, Deus vai tocar neles, e de seus inimigos perseguidores, eles se tornarão seus amigos aliados de você. Pastor, devo dar graças pelo meu cônjuge chato, minha mulher que resmunga, que replica, rebelde, obstinada, desobediente? Não dê graças porque ela é tudo isso, mas dê graças a Deus porque ela é teu cônjuge e Deus vai transformá-la. Tem que dar graças porque o meu marido é mau, carrasco, réproba, é um dragão dentro de casa. Não dê graças porque o seu marido de repente é um dragão. Dê graças porque Deus te deu um cônjuge, um marido, e então Ele vai transformá-lo. Quando eu disser 3, quero ouvir você fazendo a sua oração de gratidão mais poderosa e intensa de todos os tempos. A partir de hoje, amanheça os dias agradecendo. Amanheça os dias dizendo obrigado, Pai, pelo teu amor. Amanheça os dias dizendo obrigado, Jesus, porque tu habitas dentro de mim. Obrigado, Senhor, porque o meu nome está escrito no céu. Obrigado, Senhor, porque eu sou tão amado de ti. Quando eu disser 3, eu quero ouvir você orando. Agradeça, dê graças pelas autoridades, pelas pessoas que te perseguem, porque se você fizer isso, Deus vai te atropelar com toda sorte de bênçãos. Quando eu disser 3, eu quero ouvir você dando graças. 2, 3.
Seja intenso, meu irmão. Seja intenso, minha irmã. Quero ver você agradecendo a Deus. Simplesmente diga obrigado, Senhor. E vai citando as coisas, os nomes, as pessoas. Seja grato, seja grato. Receba, minha irmã, espírito de gratidão. Receba, minha irmã, espírito de gratidão. Receba, receba, receba um coração abundantemente mais grato. Grato a Deus por tudo. E por último, olhe para mim, por favor. Nós vamos ter um intervalo agora. Vamos finalizar na hora prevista. Fique tranquilo. Eu tive uma forte revelação aqui agora, irmãos. Eu vou compartilhar com você. Dê as mãos com seu irmão aí, por favor. Olhe para cá, por favor. Deixa eu dizer para você que está queimando no meu coração. Eu vim aqui hoje, irmãos, para agradecer a Deus pela sua vida. Verdade. A minha motivação de fazermos esta conferência foi para dar graças a Deus pelas vidas que Ele tem nos dado, pelos frutos, pelos filhos que Ele tem nos privilegiado cuidar para Ele, ganhar e cuidar. E veio forte ao meu coração aqui agora o seguinte: se nós saímos daqui dessa conferência de maneira resoluta, focada, definida, determinada e apaixonada, de sermos mais gratos pela vida uns dos outros, sabe o que vai acontecer? Isso vai atrair o milagre da multiplicação numa proporção muito maior, muito maior, muito maior do que aquela que já temos experimentado. Querido pastor, assim diz o Senhor para ti. Querido líder de igreja, querido líder de congregação, querido líder de microigreja, assim diz o Senhor: se você quer ter que quebrar paredes, mudar de salões, para experimentar um mover explosivo de crescimento sobre a sua igreja, seja muito mais agradecido por cada ovelhinha que Jesus Cristo tem colocado debaixo do seu cajado, no aprisco dele. Você quer, meu irmão, minha irmã, você quer experimentar um mover muito maior de Deus na sua célula? Você quer ver vidas vindo desesperadas de encontro a você, de encontro a sua célula, de encontro a sua igreja, ao prédio da sua igreja, se prostrando, se rendendo e dizendo: põe a mão na minha cabeça, ora por mim, eu estou desesperado, eu quero conhecer esse seu Jesus Cristo. Se você quer experimentar isso, ouça, digo com convicção: seja mais agradecido a Deus pelos irmãos. Se nós nos tornarmos mais agradecidos uns pelos outros, dentro da vinha Dínamos, os nossos olhos verão aquilo que o Senhor fará. Algo muito maior que nós já temos experimentado. Nós vamos agora encerrar esse tempo e vamos para um intervalo de 20 minutos ou 30. Mas nós vamos agora cantar como nunca cantamos, sendo agradecidos uns pelos outros. No momento do intervalo,
Eu quero te dar uma lição prática. Procure irmãos aqui, abrace, beije, externe, fale, mencione a sua gratidão. Gratidão tem que ser por palavras, por gestos, por atitudes. Às vezes é um beijo, às vezes é um abraço, às vezes é uma palavra de afirmação, de edificação, às vezes é um presente, às vezes é um serviço prestado, às vezes é simplesmente estar junto. Enfim, feche os olhos. Espírito Santo, traz luz e revelação aos nossos corações abundantemente mais sobre gratidão. Aquilo que eu não soube falar, Senhor, libera luz e revelação, para que no decorrer dos dias nós sejamos de fato uma vinha possuída de pensamentos, sentimentos, desejos e atitudes de gratidão. Gratidão a Deus, gratidão aos irmãos, gratidão à igreja, gratidão à célula, gratidão aos membros, gratidão aos líderes, gratidão aos discipuladores, gratidão aos pastores e gratidão até mesmo às pessoas que nos perseguem. Pavão querido, pastor Pavão, você e essa banda maravilhosa, deixa o pau quebrar, deixa a tua boca rachar, deixa Deus te usar, porque vai vir mais glória, mais fogo, mais virtude, mais vida de Deus, mais fogo de Deus. Deixa o Espírito te envolver. Corre aqui à frente, por favor. Corre aqui de frente para mim e faz uma fila aqui horizontal. Todos os pastores e líderes da Vinha Dínamos. Corre aqui, por favor. Todos os pastores correndo. Venha rápido, por favor. Venha rápido. Faça uma vida lado a lado, por favor. Pastores e aí, dá um pouquinho para trás. Não, olhando para mim. Aqui, ó, olhando para mim, daqui, ó. Daqui do pastor Roberto. Fiquem lado a lado.
lado a lado. Pastores e líderes das igrejas da Vinha Dínamos, olhe para mim, por favor. Só um minutinho, por favor, pastor Pavão. Olhe para mim, por favor. Silêncio, por favor. Silêncio total, por favor. Olhem para mim, por favor. Olhem nos meus olhos, por favor. Eu quero tomar como minha testemunha o Espírito de Deus que em nós habita e dizer para vocês que não é mérito meu. Não é. Tem nada a ver comigo. Mas, frequentemente, muito frequentemente, eu tenho sido tomado de lágrimas de gratidão a Deus pela sua vida. Vocês são muito preciosos para mim. Eu não saberia mais viver sem vocês. Vocês são a minha glória, a minha coroa. Deus sabe disso. Eu quero que você saiba disso. Eu tenho buscado melhorar. Eu tenho buscado me aperfeiçoar. Eu tenho insistentemente pedindo a Deus que Ele me acrescente sabedoria, graça, amor, fluir do seu Espírito, operação de dons, inteligência. Sabe para quê? Para ser uma ferramenta que te inspire mais, que te motive mais, simplesmente para isso. Você é muito importante para mim. Eu vou descer e agora eu quero beijar cada um de vocês. E depois dessa palavra, eu quero consolidar, dizendo o que Paulo disse em 1 Coríntios 9, 27, em prol do reino de Deus, em prol da sua vida, para juntos fazermos a obra de Deus avançar. Atos 20, 34. Em nada, Atos 20, 24. Em nada. Desculpem, eu ando muito emocionado nos últimos dias com o amor de Deus. Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Eu não tenho a minha vida por preciosa. Conte comigo. Nas minhas imperfeições, limitações e debilidades, tenha paciência comigo. Eu te amo. E quando eu digo que eu te amo, eu amo cada pessoa que está debaixo do seu pastoreio, do seu governo, da sua liderança em Cristo. Amém? E depois, eu queria que todos aqui fizessem alguma coisa desse tipo. Procure alguém, talvez seja o seu cônjuge. Quem sabe você vive casado desde 1900 cafunga e nunca externou em tom e alto tom a sua gratidão, a sua consideração, o seu respeito, a sua admiração, o seu carinho pelo seu cônjuge. Talvez, pai, você nunca deixou claro para o seu filho que você é grato a Deus, porque Deus te fez fértil, Deus te deu uma esposa, e vocês juntos coabitaram e geraram filhos. Seja agradecido. Talvez você, filho, nunca disse para o seu pai: pai, eu preciso te dizer, você é uma bênção, você é um presente de Deus na minha vida. Sejamos um povo apaixonado, que externa, que põe para fora amor, carinho, ternura, meiguice, afabilidade, generosidade, caridade, fraternidade e assim por diante. Quem topa fazer isso aqui hoje? Nós vamos ter um intervalo. Agora são 15 para 6. Nós vamos voltar 6:15. Nós vamos voltar 6:05. 20 minutos de intervalo. Nós vamos ter só mais uma palavra e depois vamos para a liberação de unção. Amém? Amém? Nós vamos ter só mais uma palavra. Vou te dar esses 20 minutinhos para você externar o seu amor, a sua consideração. Eu vou beijar os meus irmãos aqui. Eu queria que você, nesse intervalo, comprasse seus livros, fizesse o que tivesse que ser feito, mas não deixe de manifestar e externar o seu carinho. Amém? 30 minutos. Nós vamos voltar às 6:15. Vida de Deus flui neste lugar, trazendo libertação sobre os cativos.
Rio de Deus, inunde este lugar, curando os enfermos,